Também, só vamos emparelhar os dois canais. Já estamos ao vivo no YouTube. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Ótimo. Tá perfeito. Fica tranquilo. Deu certo. Boa tarde, pessoal. Vou só organizar aqui. Também só vou organizar. Ok, deixa eu só ver onde que eu vou para. Vamos ver se eu desativo. Só um minutinho, pessoal. Já iniciamos. Boa tarde. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Dani por ter aceitado o convite. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre as dificuldades no início da psicoterapia, desse processo. Mas antes eu gostaria de deixar o espaço para a Dani poder se apresentar para o pessoal. Fala um pouquinho sobre você, de onde você é. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Daniela, eu sou de Contagem, Minas Gerais, e aqui eu sou teóloga e também psicoterapeuta, e hoje estamos aqui nessa live, né? Estou muito feliz pelo convite, Jéssica. Me sinto muito honrada pela confiança, porque eu sei que partilhar nessa live com você é um privilégio muito grande, afinal de contas, você é uma pessoa que só no YouTube tem mais de 6 mil seguidores e aqui no Instagram mais de 13 mil, gente. Isso não é para qualquer um. Isso é fruto de muito trabalho, de muita batalha. Então, quero dizer para vocês que eu estou aberta aqui hoje para, junto à Jéssica, trocar uma experiência, né? E espero que seja uma experiência bem agradável para quem nos ouve. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui com a gente nesse momento, nessa live, né? Muito obrigada a todos vocês que podem, nesse momento, vivenciar, experienciar esse momento conosco. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Perfeito. Eu que agradeço por você estar aqui. Acredito que nossa reflexão de hoje, a ideia é que flua uma coisa bem livre, e que o pessoal que se sinta à vontade também para contribuir a respeito do tema, que é muito importante falar sobre esse processo. O que eu tinha pensado, né, nas nossas conversas, assim, que seria legal, que nós pudéssemos discutir um pouquinho sobre essas dificuldades que em psicanálise nós vamos chamar de resistências, né? Mas assim, quanto é difícil ir para um processo de psicoterapia, o quanto é doloroso. E me vejo assim que existem duas possibilidades para a conversa. Então, nós temos a parte do profissional, que também é doloroso, busca dar esse primeiro passo e ir para análise, já que é o início da formação de um analista, a ideia de estar ali no seu divã, reconhecendo as suas dores internas, para assim poder acolher o outro, e também esse processo daquele que nunca ouviu falar sobre psicoterapia, e muitas vezes nem sabe como funciona, como que é. Eu sei que é um processo difícil de nós explicarmos o que se vive em análise, só realmente sentindo essa experiência. Mas é possível nós cogitarmos, né, sobre algumas dificuldades, sobre principalmente a questão da analisabilidade, né, uma falta de recursos internos também, para que o sujeito consiga entrar em contato com essa dor. Então, a base da nossa reflexão vão para esses dois caminhos. As dificuldades, tanto do analista, porque é alguém que também se coloca enquanto paciente, como também desse paciente. Né? Eu gostaria de iniciar, então, essa reflexão trazendo um pouquinho sobre a formação, porque aquele que se dispõe a ouvir, ele não aprende essa escuta, ele não desenvolve a escuta através dos livros, não é? E sim do processo analítico. O que você pensa sobre isso, Dani? Então, a psicanálise ela tem uma formação muito interessante, né? Porque ela está para além daquela formação apenas conceitual, né? Também ela
não é um conteúdo informativo qualquer, se a gente pode dizer assim, né? Porque o que vai habilitar um psicanalista a exercer a sua prática na clínica é o famoso tripé da psicanálise, né? O conteúdo é importante, a formação é importante, mas o que vai habilitar o psicanalista é esse tripé, né? Quando o analista ele se dedica à compreensão dos conceitos que envolvem a psicanálise, ele sabe muito bem que ele precisa experienciar, vivenciar esses conceitos como impacto, né, pessoal, porque a partir desse impacto pessoal vem uma transformação que faz com que essa prática dele, essa transformação pessoal possa reverberar, né? Vai repercutir, vai ecoar nessa prática. Ou seja, ele não aponta um caminho que ele não faz, né? É necessário que ele tenha os conceitos, mas que ele experiencie essa análise, essa prática clínica, ele mesmo, para que ele possa compreender muito bem essa dor, né? É o tripé da psicanálise. Eu acho que ninguém é melhor que você para falar isso, porque afinal de contas, essa semana você lançou 2 vídeos no YouTube, né, falando sobre o tripé da psicanálise. E é tão legal a gente falar sobre o tripé da psicanálise, porque muitas vezes, por a gente não encontrar nas faculdades um curso formativo, né, a gente vai buscar instituições especializadas que vão trazer conteúdos, às vezes as pessoas pensam que é menos profissional, que é menos habilitado, menos capacitado, muito pelo contrário. O que se exige de um psicanalista vai muito para além da formação ali de um curso que finda, né? É o tripé que a gente pode falar dele nesse momento, né, gente? Muito bem colocado, Dani. É exatamente isso, assim, é você sentir na pele o que te habilita a ouvir o outro, a estar ali. É um passo muito difícil de reconhecimento. Então, se eu trabalho enquanto analista, eu precisei reconhecer que eu tenho uma dor interna muito grande e que eu preciso de ajuda para poder lidar com essa dor. Então, não tem como eu me colocar nesse lugar de analisar o outro se eu não estou no lugar de paciente. E principalmente essa questão do estar aprendendo, né? Então, assim, você não vai ganhar essa maturidade enquanto teoria, né? A teoria ela é importante? Claro que é. É aquela ideia que a gente vem conversando nos grupos. Cada autor ele traz uma teoria que vai te dar ali diante de uma situação vários ângulos de visão dessa mesma situação, para que você tenha sensibilidade. Mas na hora da análise, não é para você se tornar um professor e ensinar o teu paciente, é apenas para você usar esses conteúdos como intuição, né? Para que você consiga ali sentindo que, olha, talvez esse caminho aqui faça mais sentido por conta da demanda que o paciente vai trazendo. E para isso só é possível com a simbolização. E a simbolização só acontece se nós realizarmos juntos ao outro. Então a gente realiza com a dupla, não é? Em conjunto, andando juntos, de mão dadas, né? Nessa ideia de parceria mesmo, de estar junto. Então, quando você mencionou, por exemplo, a ideia das instituições, de nós estudarmos através dali, é muito importante você pertencer a um grupo, e o GEPA principalmente tem proporcionado isso, né? Esse acolhimento, estamos conectados, é um pelo outro. Então é assim que se cresce, em conjunto e não em disputa, né? Percebo que assim o modelo da psicanálise ele foge um pouco das universidades, por exemplo. Né? Até o Freud já tem alguns textos falando sobre isso, a dificuldade de se ensinar psicanálise nas universidades. Então, a ideia é a parceria com o outro, a ideia é que eu me coloque sensível o suficiente, humilde o suficiente, na realidade, para aprender, né? Aprender com aquele que me buscou por ajuda, estar junto. Faz Essa sentido? dupla é tão importante, né, Jéssica? Porque
quando a gente está falando de psicanálise, a gente está falando das questões conceituais, mas a gente está falando de uma psicanálise também que se forma no divã, né? Por isso eu chego diante desse paciente com humildade, porque eu sei o lugar onde ele está. Eu também me coloco nesse lugar, né? Eu também sinto dores, eu também enfrento dificuldades, tenho problemas e preciso lidar com as questões que me levam, né? Que me travam, que me bloqueiam, né? É lidar com o sofrimento, né? Então, assim, esses dias eu ouvi uma frase que eu achei linda, né? Que falava que um psicanalista se forma no divã, né? Então, assim, os conceitos são importantíssimos, eles são base, né? Eles são norte, vamos dizer assim, né? Mas o que autoriza é a experiência que nós temos com o inconsciente. Então, assim, é a minha experiência com o meu inconsciente, e quando eu vou estar ali junto com aquele paciente, eu vou compreender também os meios, os caminhos que ele está fazendo, porque eu sei estar no lugar dele, né? Essa experiência me autoriza, né? Me autoriza a estar ali com ele no sofrimento dele, estar ali com ele na dor, nos desejos, nas descobertas que vão se dando ali naquele divã, né? E é muito interessante isso, porque a psicanálise ela permite uma formação continuada. Eu tenho os conceitos, mas não paro aí, né? É necessário que eu continue estudando, o estudo não pode parar, né? É necessário que eu esteja em análise, não é isso? É necessário que eu tenha uma supervisão, isso é muito interessante, porque essa supervisão não é uma supervisão de um qualquer, é uma supervisão de uma pessoa experiente que também se coloca nesse lugar, né, de ser analisado, de também se encontrar com as suas próprias questões, né? Então, essa prática da psicanálise na clínica é muito diferente por conta disso, né? Exatamente, muito bem colocado, muito prudente. Até a Marilda contribuiu aqui, muito, muito rico, Dani. E isso é muito bacana, sabe? A interação. Então, tem bastante o pessoal do grupo do GEPA também está aqui nos prestigiando, né? Mandando as Que bom. vibrações. E é bem bacana isso, porque é por conta dessa rede de apoio que se configura, né, esse modelo do GEPA, de estarmos juntos. E quando a gente pensa nessa dificuldade, nesse início, né, quando a gente está falando principalmente para as pessoas que não sabem o que é o processo de psicoterapia, quando que eu busco isso? Acredito que em um dos nossos encontros nós falamos também sobre a escolha do profissional. Acho que esse é um tema para nós que a gente consegue discorrer um pouquinho aqui sobre isso, que é importante para quem está acompanhando. Então, como que eu escolho um profissional? Né? E se eu fiz uma experiência e não me adaptei? Se eu não me identifiquei com aquela pessoa que eu tive um contato? Então, em vários livros a gente faz a comparação de um casamento, né? Quando você vai para uma análise, precisa que haja um encaixe entre analista e analisando, precisa que haja uma vibração ali harmônica para que o processo possa acontecer. Só que nesse percurso possa ser que, como se a gente faz essa comparação, essa analogia simbólica, que é apenas uma analogia, né? Não estamos efetivando a coisa, mas se a gente compara, por exemplo, ao casamento, pode ser que você precisa namorar várias pessoas para encontrar a pessoa que você diga que, olha, agora fluiu, né? E possa ser que você encontre de primeira. Então, a escolha de um profissional, ela vai muito por aquilo que você sente, por aquilo que você vibra, pela identificação, principalmente, precisa ser um ambiente seguro, né, de concórdia. A gente vai para o professor Renato traz a semântica da palavra, que concórdia é com, junto, e córdia, que vem de coratio, que significa coração. Então, são duas pessoas que estão juntas de coração ali, de respeito. Né? O que é muito importante. Essa questão é muito interessante, Jéssica, que você está trazendo, porque é tão importante quando a pessoa. É tão difícil procurar ajuda, né? Porque procurar ajuda é reconhecer uma dor, é reconhecer uma incapacidade naquele momento, né? E muitas vezes
são conflitos familiares, são questões pessoais, a pessoa se sente incapaz. Então, assim, é muito difícil esse movimento de reconhecer a necessidade, né, de uma ajuda. Então, quando a pessoa ela faz esse movimento e ela não consegue estabelecer um vínculo, né? Porque a gente está falando sobre vínculos, né? É um pouco frustrante, isso gera dificuldades para uma nova busca, gera também resistências, porque afinal de contas a pessoa já está com dificuldades ali, né, para fazer esse movimento, e quando ela se depara com barreiras, assim, do tipo, eu não consegui estabelecer um vínculo, não foi legal, aí a pessoa se fecha novamente e muitas vezes desiste da procura, né? O que é muito importante que a gente compreenda é que o vínculo, como a Jéssica disse, né, a gente geralmente, né, a gente não casa com a primeira pessoa que a gente vê, né? A gente conhece pessoas. Então, assim, também é a mesma coisa na terapia. Existem inúmeros terapeutas com perfis diferentes, formações diferentes além da psicanálise, que abre a expansão do pensamento, que abre ainda mais um campo de compreensão, e vai muito por essa identificação, não é? Se você não se identificou no primeiro momento, é muito importante que você não desista, porque, afinal de contas, como a gente experiencia a clínica na prática, a gente sabe que o acolhimento ele acontece e que ele, através desses vínculos saudáveis que a gente estabelece, é muito transformador, né? O que o analista analisante se propõe ali é um novo modelo. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade realmente de estabelecer um modelo ali, né, de vínculo, porque, às vezes, também, né, Jéssica, ela não conseguiu nunca ter vínculos, estabelecer, ou então modelos, ela, né, vem de modelos que não foram saudáveis, e ela tem dificuldades ali de reconhecer, estabelecer um vínculo, né? Mas a gente sabe que quando isso acontece, e acontece, né? Sim. É muito transformador na vida do paciente também, do terapeuta, né, Jéssica? Porque, como você sempre diz, é a dupla, né? Então, assim, o que transforma o outro também me transforma, né? O que toca o outro também me toca, não tem como ser imparcial, né? Então, assim, seja porque você não conseguiu estabelecer em sua vida vínculos saudáveis e desacredita que é possível que haja um vínculo assim numa sessão de terapia com uma pessoa que você nunca conheceu, eu quero te dizer que é possível sim, né? E é possível também que por questões infinitas você não se reconheça ali naquele momento, mas você vai se reconhecer num outro momento. O importante é uma palavra que o Shepa também faz muito uso, eu acho maravilhosa, é esperança. A gente tem que ter esperança, né? O único paciente que não pode ser analisado é o paciente que não tem esperança. Pela Exatamente. psicanálise, nós não vemos o quanto está comprometido, principalmente essa proposta, né? Deixando claro, essa proposta de psicanálise do acolhimento, ela não visa o quanto comprometido está o emocional daquele paciente, mas sim se ele tem o mínimo necessário para iniciar o processo. E o que a gente está chamando desse mínimo necessário, que é a questão que a gente vai chamar de analisabilidade. Primeiro, eu preciso querer o processo. Preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Isso é o suficiente? Talvez não. Porque eu preciso ter tido um mínimo de experiências reparadoras. O que seria isso? Né? Eu preciso ter vivido um vínculo pelo menos reparador, saudável, em que eu acredite que alguém possa me ajudar. Se eu estou fechado para o outro, fechado para que uma outra pessoa consiga me ajudar, eu não consigo permanecer na análise, porque eu não acredito na dupla. E é só a dupla que é possível caminhar, que é possível pensar. Né? A gente volta de novo. O professor Renato, nos nossos encontros do GEPA, ele traz muita semântica da palavra. Né? E o pensar, ele vem do verbo em latim pesar, que significa duas medidas. Então, isso requer que ninguém pensa sozinho. Sozinho a gente fica fantasiando coisas,
Mas quando a gente está na presença do outro, né? Então agora a gente tem duas medidas, eu tenho dois pontos de visão de uma realidade, né? E não significa que um vai intervir no outro, mas a ideia é que os dois se unam para que a gente consiga essa realização, essa produção em dupla, né? Em conjunto. E nesse percurso é um processo doloroso também, porque reconhecer a realidade é extremamente difícil, dói. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam sobre análise, eu consigo dizer: olha só, é extremamente dolorosa. Eu sempre deixo enfatizado no primeiro encontro com o paciente: é um processo que vai doer muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque eu preciso ter que aprender a conviver com aquilo que eu não posso mudar, que é a realidade. Ela acontece sem que a gente autorize, né? Então a pandemia veio, alguém autorizou, porque eu não autorizei, mas tá aí, é real, né? A gente precisa lidar com uma mudança, né? Então veio para modificar, então é algo que a gente não consegue controlar. Quando a gente fala da dupla, quando eu me sinto amado, desejado, quando eu sou respeitado, esse pode ser um dos motivos que o paciente abandona a análise. Porque se eu venho de um ambiente hostil, que me agride, que não acredita em mim, agora eu tenho um modelo de experiência. Se eu vou para análise e agora tem alguém que acredita, eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa que diz assim: olha, eu fui na análise e eu achei muito estranho, porque a pessoa concordava com tudo que eu falava, então aquilo não tá certo, né? Então, assim, essa proposta de psicoterapia não é para concordar com tudo, né? Mas muitas vezes o paciente está trazendo uma dor que lá fora, no senso comum, dizem que não é dor, né? Então, não, isso daí não é motivo para você reclamar. É, porque tá doendo em mim, né? Faz sentido? Quase, e me faz lembrar de uma frase do professor Renato, né? Sem dor, sem transformação. Perfeito. Não tem como, né, a gente se transformar diante dessa realidade sem dor, encarar a realidade é dura, né? Ilusões, desfazer ilusões, encarar a realidade é um processo muito doloroso. E quando você fala dessas questões da anasabilidade, por exemplo, me faz pensar, sabe, sobre o momento quando a pessoa ela vem para a análise, porque a nasabilidade é uma condição que ela apresenta para essa terapia, e esse momento que ela vem diz também muito sobre essa abertura que ela vai dar, porque quando é que essa pessoa procura, né, é quando ela está aberta à mudança, né? Isso é muito importante, porque se ela não está aberta a mudanças, ela tem dificuldade de compreender o processo que é, porque a gente sabe que você mesmo disse, é muito doloroso falar de, vou fazer terapia, ai, que ótimo, vou deitar no divã, vou falar tudo que eu quero, né? Ai, vou desabafar. Sim, claro que em alguns momentos a terapia, ela promove um alívio, né? Sim. Mas, na sua maior parte, não, pelo contrário, ela vai gerar dores até, né? Porque o processo, ele é complexo, né, Jéssica? E ele não é linear. Em alguns momentos, por exemplo, você percebe que aquela pessoa que chegou, ela está passando por uma transformação, por isso tanta dor, e ela não está se reconhecendo ali, mas a gente consegue perceber ali um desenvolvimento, né? E de repente a pessoa, pá, né, ela parece que voltou atrás, e não é bem assim, é porque o processo ele é complexo, ele não é linear. Em alguns momentos você tem um êxito, de repente parece que você está recuando. Quantas vezes as pessoas falam para a gente assim, nossa, mas eu estou voltando nessas questões de novo, né? Eu estou aqui outra vez, mas não é, porque o processo não, ele não é linear. E se a pessoa não chega aberta a mudanças, ela não vai compreender isso. Quando ela se sentir recuando, ela se sentir, porque na verdade, né, não existe isso dentro do processo. Ela vai querer abandonar, porque ela vai achar que aquilo não está surtindo efeito, que está dando voltas e não está chegando a lugar nenhum, e isso não é verdade.
Também eu penso, Jéssica, sobre quando as pessoas falam assim, eu queria que o fulano fizesse a terapia, né? É claro que eu não estou falando de crianças, não estou falando de adolescentes, às vezes que o pai e a mãe, às vezes é muito importante naquele processo ali, mas às vezes a gente está falando de pessoas que já são adultas, que já têm autonomia e que elas não estão abertas, elas não têm nem condição de analisabilidade, elas não estão abertas para estarem ali, e o outro deseja e quer que a gente até convença a pessoa a estar ali. Como que eu vou Exato. Tem conseguir um convencer? método. Como que eu vou conseguir convencer uma pessoa de um processo tão doloroso se ela não estiver aberta para essas mudanças, né? Já é difícil para aquele que está aberto. Imagina para aquele que não está. E você tocou um assunto que é muito importante, Dani, que até no grupo essa semana do professor Renato, acho que foi no de terça que ele mencionou isso, ele estava trazendo sobre que na literatura da psicanálise nós encontramos várias vezes, né, a regressão de um paciente. E essa proposta do GEPEN, uma contribuição do professor Renato, não é possível essa regressão pelo processo por exemplo, se você amadurece o processo de maturação de uma fruta, de uma banana, se ela está verde e chega à podridão, você não consegue fazer essa reversão. E esse conteúdo emocional também. Então, eu não posso ter elaborado uma situação e por uma experiência que eu viva posterior a isso, isso permita que eu regrida, que eu abra mão de tudo aquilo que eu cresci. Não, o que pode acontecer é que nesse percurso diário de vida eu consiga agora olhar para uma outra dor que nunca pôde ser acolhida. Uma dor que nunca emergiu, não tinha espaço ainda para ela. Então, às vezes, dá essa sensação. Poxa, mas eu estou falando de novo da mesma coisa, eu venho aqui e falo, e falo, e falo, e não consigo mudar isso. Isso vai provocando uma irritação muito grande, né? E a gente fala de um lugar próprio, né? Eu me sentia muito irritada também na minha análise, porque parecia que a coisa não andava. Só que ela já estava andando, porque essa irritação já era um sinal de mudança, porque antes não irritava. Antes não tinha um incômodo. Então, quando você para agora para olhar, é natural que nós vamos lidando com pequenas dores. Às vezes, em análise, nós não falamos estritamente daquele problema, da queixa, né, pontual. Às vezes, a gente pode falar sobre o tempo, sobre uma situação que, sei lá, saiu nos noticiários. Pode ser uma conversa que pareça ser simples ou boba de alguma forma, mas aquilo ali tem transformações. Muitas vezes na análise você fica em silêncio e o silêncio é uma resposta. O silêncio grita, né? Tem essa coisa, o silêncio ele grita. Por quê? Porque internamente está acontecendo um processo que nós precisamos respeitar enquanto analistas, respeitar o tempo daquele paciente e respeitar também quando esse paciente não dá conta de continuar em análise, por exemplo. Às vezes ele esbarra em conteúdo que ele não consegue pensar. E aí é o momento dele interromper. Né? Então, assim, a proposta da psicoterapia para aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir depois, ou ali no YouTube, ou também no Instagram, não é tornar o paciente dependente da análise, muito pelo contrário, é que ele possa simbolizar a dupla interna e aí ele vai se tornar o seu próprio analista. Ele vai conseguir fazer aquele movimento de pensamento que se fazia em análise, ele consegue fazer agora sozinho. Ele consegue levar para casa, ele consegue levar para o relacionamento, ele consegue levar para a família, ele consegue estar ali. E é por isso que quando uma pessoa faz análise, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem se beneficiar se elas estiverem abertas, né? Claro que tem isso também, mas é porque é uma coisa que vai para ação, né? Se incorpora isso no paciente, no sentido de simbolização, de agora fazer parte dele. Porque nós não nascemos aprendendo a nos amar, nem a nos reconhecer, nem a nos respeitar. Isso é algo que eu preciso aprender com o outro.
E nós aprendemos, né? Então, quando o analista está aberto, então ele não está saturado de conteúdo, ele está aberto a aprender, não é? Essa escuta, ela é diferenciada, porque a gente sabe compreender esse lugar, porque a gente também está em outro momento nesse lugar. E muitas vezes a gente se silencia realmente, muitas vezes você chega falando de tudo menos de você, e você acha que não está falando de você, mas você está falando de você o tempo inteiro, né? Como o próprio Freud diz, né, quando Pedro fala de João, ele fala mais de Pedro do que de João. Quantas vezes as pessoas falam para mim assim, mas eu só vim aqui falar da minha mãe, eu só vim falar do meu pai. Não, você está falando de você, né? Você está falando deles, mas está falando sobre você. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer psicoterapia, não, porque eu já descobri qual é o meu problema, eu só não faço o que eu preciso fazer. Mas não a questão, né? O conhecimento não penetra o inconsciente, a gente sabe disso, né? Não esse movimento de conhecimento que vai trazer essa transformação. É pelo contrário, né? Às vezes desconhecer é mais importante naquele momento do que o próprio conhecimento em si, para você não se achar que você, pronto, já acabou, não preciso fazer mais nada. Algumas pessoas falam assim, ó, eu não vou mais fazer terapia porque eu já sei qual é o meu problema. Meu problema é minha mãe, meu problema é meu pai, não sei, né? Já me disseram, eu sei, vocês já vão voltar lá no início de tudo, mas a pessoa não consegue entender que a questão não é o que ela não, o que ela sabe, é o que impede ela, né, de realizar. Porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então, a gente precisa entender o que impede que eu faça aquilo que eu sei que eu deveria fazer e que eu não faço. E muitas pessoas abandonam a terapia por causa de chega nesse momento que elas acham que elas já sabem, porque o processo é doloroso, não é linear. Não. E aí elas falam, não vou perder meu tempo, não. Existe um caminho para a dor, né? Então, assim, você sente um desconforto, depois você consegue identificar quando que esse desconforto vem, em quais lugares, com quais pessoas, em quais situações. Depois você consegue mentalmente encontrar ali algumas palavras que te façam sentido, mas ainda não é possível verbalizar, para depois eu conseguir verbalizar aquela dor, trazer ela para a consciência. Só que aí eu vou entrar em outro processo agora, eu vou ter que me responsabilizar por isso. E aí vão ter todo um outro passo a passo que vai ser necessário para que isso possa acontecer de fato. Então, é importante respeitar, é por isso que nós falamos que o processo de psicoterapia é longo, porque cada passo é doloroso, né? Extremamente doloroso. E até que no YouTube nós tivemos algumas contribuições que eu acho bacana de nós mencionarmos, né? A Marilda colocou assim: me parece que é quase um ato de humanidade, pois pedir ajuda é muito difícil, pois precisar do outro me gera um sentimento de impotência. Exatamente, entra muito em conjunto com aquilo que você trouxe, Dani, sobre o quanto é desconfortável reconhecer que, peraí, eu preciso que o outro me ajude. E em seguida nós temos a Andrea, que também coloca verdade. Esse processo psicanalítico do acolhimento nos proporciona uma nova possibilidade, esperança, né? E é exatamente isso. A ideia é que o paciente que nos chega, ele precisa ter esperança, ele precisa acreditar, ele precisa ter o ato de fé que o Bion vai trazer no processo, na vida. Tá tudo difícil, tá doloroso, mas vai passar. E teve um outro comentário aqui que eu achei muito prudente, que foi do Tiago Rezende, que ele colocou assim: é preciso de coragem para encarar a vida. A realidade requer coragem. Coragem, né? É agir com o coração. Então, é estar ali. Muito interessante isso também. Passa também pelo preconceito, né, Jéssica? Sim. As questões do preconceito, porque
se eu não conseguir desvencilhar dessa dificuldade que alguns preconceitos na busca da psicoterapia podem gerar, eu não consigo chegar nesse lugar. Porque se eu reconheço que eu preciso de ajuda, e eu busco essa ajuda, mas eu esbarro no olhar do outro que fala, mas quanto tempo a terapia não foi sinônimo de loucura? Né? Não. Você é louco, você é doido. Para que isso? Isso. Né? Quanto tempo esbarra nessa dificuldade, nesse preconceito aí? Mas você nem é louco, ou então fraqueza. E é muito pelo contrário, é o que o Tiago apontou aí, coragem. É um ato de coragem, muito pelo contrário. As pessoas falam assim, mas você vai procurar terapia? E, nossa, mas você não precisa disso, você é forte e tal, isso é sinônimo de fraqueza. E muitas pessoas, pelo medo do julgamento, travam ali, mas a terapia é muito pelo contrário, gente. A terapia é um ato de coragem extrema, porque é um ambiente, um lugar onde você encara você mesmo, encara a realidade, encara as dores, né? O se olhar é muito difícil, o se reconhecer, como a Jéssica disse, né? A responsabilização é muito difícil você se responsabilizar, sair do lugar do lugar de vítima, né? Sair daquele lugar que em muitos momentos é até confortável no sentido de ser ganhos, né? Sair desse lugar é muito doloroso, então, ao contrário do que muitos pensam, a psicoterapia não é um ato de fraqueza, mas sim de coragem, como o Thiago disse aí. E, infelizmente, não vai ser para todos, porque vai precisar desse mínimo. Eu ter vivido, eu ter sentido confiança em alguém para que agora eu confie a minha intimidade. E é por isso que esse processo, na minha perspectiva, né, e estou falando de mim, mas acredito que isso entre em consenso, é um processo tão doloroso que ele só é possível ser feito individualmente, porque você vai tocar em assuntos constrangedores para nós, sabe? Assuntos que nós não gostamos de pensar, coisas que a gente nem sabia que estava ali. E de repente, durante a análise, às vezes o paciente faz, e eu também, enquanto paciente, faz toda uma programação sobre algo que vai levar, aí chega lá na análise e faz, desaparece. Fala, mas eu tinha tanta coisa para falar e agora eu não lembro de nada. Mas agora eu não sei por onde começar. Às vezes entra num assunto e fala, eu nem sei como é que eu cheguei nesse assunto. Mas porque era importante, né? Então, assim, tudo que é levado para análise naquele momento era aquilo que era para ser dito. Né? Então, assim, não precisa ter um roteiro. Quanto mais livre tiver, mais é possível acessar os conteúdos que são dolorosos. É um processo importante. É aquilo que você falou também um pouquinho no início, Dani. Tem momentos que você chega super iludido na análise, tá todo, né? Opa, opa! E aí você chega lá e de repente você sai muito angustiado porque essa ilusão ruim e você se depara com uma realidade que eu tentei negar por tanto tempo, né? Mas tem momentos que você chega assim reconhecendo várias coisas, se culpando, pegando a cobrança do outro para si, achando que é seu, achando que é sua responsabilidade, o mundo, né? O caos do mundo, às vezes o sujeito pega para se coloca nas costas e fica muito pesado. E aí, quando a gente vai entendendo o processo, por que que aquilo aconteceu, mas não no sentido de ter que buscar uma explicação para tudo, porque a gente nem vai encontrar, mas o fato de você reconhecer a limitação do outro, aquilo que o outro fez, aquilo que o outro deu conta, que ele não deu conta, isso dá um alívio. Né? Então, tem momentos que você vai sair feliz da análise. No grande processo, vão ter dias alternados de muita tristeza, dias de não saber quem se é, né? Daquele caos total de e agora? Quem eu sou? Né? Às vezes tem um delay ali. Eu me lembro de alguns momentos que eu precisava de um tempo, eu precisava esperar um pouquinho para eu poder ir embora, porque eu não sabia nem para onde eu tinha que ir. Sabe aquela coisa desconfortável, né? Peraí, eu preciso de um tempo para deixar essa coisa ser absorvida. E tem momentos que você sai muito feliz com as realizações, com o fato de, nossa, eu consegui, por exemplo, dizer um não. Eu consegui dizer um não para uma coisa que me feria, para uma coisa que estava me tirando energia de alguma forma. Então, não é um processo fácil.
É E aí, necessário, assim, não é fácil. verdade. E quem tem essa condição de analisabilidade, quem consegue entrar num processo de psicoterapia, consegue estabelecer um vínculo ali de amor com esse terapeuta. A Jéssica sempre fala isso, eu acho muito interessante, que quando eu estou ali com você, eu estou doando um pouco da minha vida para você, porque não tem valor que pague aquela hora que eu estou ali com você, né? Não tem dinheiro que pague isso. Então, assim, Isso. eu estou aqui com você porque eu quero estar com você, porque o que eu estou oferecendo você não pode pagar. A minha vida é muito preciosa. Então, assim, quando você consegue encontrar esse profissional que ele está ali com você, ele estabelece esse vínculo de amor, esse ambiente de esperança, a gente sabe que mesmo assim surgem as resistências, né? Você falou aí da resistência do eu, quando a pessoa está com vergonha de dizer o que ela sente. Ela Exato. quer falar um monte de outras coisas porque é um desejo de não saber, na verdade, né? Mas, contudo, é uma resistência, e aquela pessoa que está ali caminhando já tem um tempo, vai te conhecendo, né? Vai te reconhecendo também, percebendo a incapacidade, a delicadeza, muitas vezes, de você esperar 6 meses a pessoa dizer uma coisa que você já sabia há muito tempo, né? Mas a pessoa não estava pronta, né? Se ela sai ali, muitas vezes entristecida por conta da realidade das coisas, não é porque esse vínculo ele é abusivo, né? Não é isso. É Não. porque ela se depara com realidades difíceis, mas quando você está num vínculo com a pessoa ali e a pessoa te reconhece, ela sabe o momento, o seu momento, né? Às vezes tem coisas que nunca vão ser ditas e você já sabe desde muito tempo, a pessoa já sinalizou, ela já disse de outras formas, porque a nossa escuta ela vai além das palavras, né? A gente já entendeu. E quando você constrói um caminho ali junto com a pessoa para ela conseguir, né, dizer o que ela não consegue dizer, você constrói esse caminho junto com ela e ela consegue falar no momento, na hora, que ela se sente segura. Como isso é libertador, né? E é um modelo que a gente vai estabelecendo também. Muito bem colocado, Dani. Assim, e é importante essa questão do que você trouxe sobre aquilo que se é pago não é o vínculo terapêutico. Porque às vezes isso se torna uma resistência também em análise. O paciente ele vai se sentindo constrangido e ele traz a ideia de que ele está sozinho. Espera aí, nós estamos ali juntos, né? Ah, não, mas você está comigo porque eu estou te pagando, né? E não, eu estou com você porque eu quero estar com você, porque eu não posso estar aqui pelo dinheiro que você me traz. Porque essa ideia é uma hora da minha vida, que até o Ricardo trouxe isso em vários lugares, a gente eu vou comentando sobre, por conta que é uma hora que você não retoma, né? É um cuidado, é um movimento desconfortável também, porque todos temos problemas, então você precisa pegar esses problemas, colocar de lado para ouvir aquele paciente. E aí, no senso comum, tem essa coisa de, ouvir é muito simples. Não, não Uhum. é simples. Porque na sociedade ninguém ouve. Essa ideia de encontros de monólogos, eu quero falar de mim, eu nem quero saber de você. Então você começa a expressar algo que você está vivendo e alguém te interrompe para contar a própria experiência. Né? Não, não senta e ouve apenas assim o detalhe, sem julgamento, estando junto, entendendo o contexto. Por isso, aquilo é esse fator que o GEPA tenta nutrir, que eu só posso estar com o paciente se eu puder amá-lo, se eu puder sentir saudade de estar ali com ele, se eu puder ter amor, um amor real, uma amizade ali real, e claro que tudo existe um limite dentro desse processo, mas um vínculo ali saudável, e não só por um fator financeiro. O que é cobrado em análise é um aparato. Nós precisamos de um aparato real para estarmos ali, independente se isso é um atendimento online ou se é presencial.
Se é online, você precisa de uma internet, você precisa de um aparelho, você precisa de vários instrumentos para que aquilo aconteça, fora os seus estudos, fora a sua análise pessoal, fora a sua supervisão. Então, tudo isso é custoso, né? Você vai comprar um livro, às vezes um livro é 150 a 200 reais. Um livro, né? Então, assim, tudo tem um valor para que eu possa parar. Porque se aquela análise não for paga, eu vou ter que buscar esse dinheiro, porque para eu sobreviver, me alimentar, ter moradia, me vestir, eu preciso desse monetário. Então, o que o paciente faz no momento que ele paga a análise é cuidar do analista, assim como o analista está cuidando dele. Então, não é o vínculo. Então, o paciente não está sozinho, nós estamos numa dupla, né? E a ideia é: se aquele paciente eu não puder amá-lo, então eu preciso encaminhá-lo para outro profissional, porque eu preciso estar com ele ali realmente por amor, amor real. Não é? E é muito interessante quando a gente consegue se reconhecer, né? Falando agora do nosso lugar. Quando Sim. você consegue reconhecer que você não pode estar ali com aquela pessoa. Porque aí não, eu penso que quando a gente força esse vínculo, vira um faz de conta. Eu faço de conta que eu estou aqui com você, e você faz de conta que está aqui comigo, e a gente faz de conta que isso aqui é uma psicoterapia, e no final das contas não é nada disso, né? E esse momento de estar com o outro ali, ele não é doloroso só para o outro, é para nós também. Quantas vezes as questões da própria terapia da pessoa que você está atendendo ali vão para a sua terapia, quer dizer, esse valor diz respeito também desse cuidado que você tem com essa pessoa que está te ouvindo. E se você não consegue cuidar desse que está cuidando de você, esse vínculo ele não está sendo um vínculo amoroso, não é? Exato. Porque o amor envolve cuidado. Se eu não consigo cuidar dessa pessoa que está aqui comigo me ouvindo, como que ela vai cuidar dela? Aí eu estou aqui nessa sessão com você e de repente você vai tocar questões que vão me incomodar extremamente. Eu preciso de alguém que também possa me ouvir e que também me possa compreender as questões, né? E eu vou para esse lugar, mas para eu ir para esse lugar, eu preciso ter condições para isso. Porque senão eu vou voltar aqui com essas mesmas questões e não vai virar uma análise aqui nunca, né? Vai virar uma Exato. sessão de desabafo. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, eu cheguei lá e eu falei, eu estou enfrentando tal dificuldade, a pessoa falou assim, eu também enfrento, também faço isso. No sentido de você mostrar para o outro que você é igual, Você é real. que você é real, mas no sentido de, me ajuda aqui que eu te ajudo, também está difícil para mim, o que você acha? Enfim, isso não é uma Não é sessão de... sugestivo, né? Exato. Então, é muito interessante a gente pensar, né, no cuidado que a gente tem que ter com esse que nos ouve, né? Porque também, gente, para falar a verdade, assim, existem inúmeros profissionais, né? Inúmeros, mas assim, é realmente difícil você encontrar uma pessoa que vai te acolher. Existe, sim, muitos profissionais, mas quando você encontra uma pessoa que é capaz de acolher você na sua dor, de te reconhecer, de estar ali com você na sua dor, é questão da valorização, né? Passa por essa Exato. questão da valorização. Exatamente. Nós tivemos aqui no Instagram uma pergunta, né? Jerusa, o ponto-chave que eu amo na psicanálise, o ponto-chave que eu amo na psicanálise é uma saída que seja qual for a situação, tem um caminho novo. Seja qual for a situação, tem um caminho novo. Nem sempre nós vamos encontrar na... Como que eu volto ali? Atualizou ali, tá interessante, enfim. Mexi agora, não sei voltar. Mas enfim, só coisinhas. Mas o que ela colocou é muito interessante, porque assim, a psicanálise de fato ela não vai explicar tudo na sua vida. Então você não vai ter todas as respostas. Você não vai se lembrar de toda a tua história num contexto. Mas é possível que você consiga abraçar o passado, abraçar toda a tua história, acolher ela, para não se envergonhar mais.
para não ter mais aquele sentimento de que faltou, de que negou, principalmente se a gente fala da base, né? Então, quando você consegue ressignificar, você se liberta. Você entende por que você age assim. Você entende porque naquele momento, às vezes, você era um pouco mais agressivo, porque você se defendia, ou porque naquele momento você não conseguia ter voz, você não conseguia se comunicar. Então você vai descobrindo o quanto uma ação, já que nós estudamos e falamos frequentemente sobre um pensamento que antecede ao nascimento, uma vida intrauterina, e todos esses processos, o quanto eles trazem ali para o sujeito um sintoma. Tudo aquilo que uma mãe passa durante a gestação, isso é transmitido para o bebê. Que aí todas as fases que ele vai tendo ao longo da vida, até a sua formação, nós falamos de uma formação de uma personalidade até os 9 anos, isso serve de base para aquilo que ele vai vivendo, para as ações, para as relações, para o emprego, para a dificuldade no relacionamento, para o conflito entre amigos ou no relacionamento. Então, tudo tem ali uma conexão. Não significa que vai ter respostas para tudo, e nem precisa também, né? Mas a ideia é que eu possa agora me acolher. E também, né, Jéssica, dentro disso aí que a Jerusa falou sobre um novo caminho que se abre para compreender uma questão, uma situação, né? A gente está falando muito também sobre a questão da ampliação do pensamento, né? É uma expansão do pensamento da pessoa mesmo. Ela vai começando a ter outros significados do mesmo fato, da mesma situação até. Isso vai possibilitando para ela uma transformação, porque ela vai ressignificando, né? Ela vai como que buscando outras formas de ver aquela questão que de outra forma ela não via antes, né? Então, esse ampliar o pensamento, essa expansão, que eu penso que é um caminho que se abre, sim, né? Como se você tivesse ali limitado e você amplia a sua visão, ressignifica, as coisas mudam de lugar, e isso possibilita uma transformação da pessoa. Também, Jéssica, quando você tocou na questão do sintoma, né, porque a psicanálise ela não está focada nos sintomas, né? A pessoa chega com eles, as resistências, né? A defesa do eu, né? Na verdade, assim, mas como que é interessante a abordagem da psicanálise, porque ela vai buscar um conteúdo que não está no consciente, né? Ela vai buscar esse conteúdo no inconsciente que está ali manifesto para a gente na forma de um sintoma, de uma defesa, alguma coisa, e quando de repente você vai buscar essas raízes, né, que vem na forma de sintomas, de repente, nesse processo que a Jesus está falando aqui do novo caminho, da expansão do pensamento, de ressignificar, num dado momento o sintoma deixa de existir, a pessoa nem sinto mais, nem percebo, já está passando por aquele processo de maturação, já não sou mais essa fruta tão verde, né? Olha como que eu já estou me movimentando dentro das experiências vividas, né? É muito interessante pensar nisso também. Muito bem colocado, Dani. Nosso bate-papo tá tão gostoso que a gente já tá atingindo 1 hora. E daqui a pouquinho já cai ali no Instagram. Então, vou abrir para nós finalizarmos agora. Né? Então, assim, gostaria de deixar uma mensagem final para o pessoal que nos acompanha. Se cair no Instagram, a gente continua aqui no YouTube. Normalmente, para quem está nos acompanhando, nós estamos no YouTube, lá no barra depois do divã. Vocês conseguem nos encontrar lá. Então, assim, as palavras finais que eu posso dizer é agradecer essa experiência que foi maravilhosa para mim, poder compartilhar de algo assim que eu amo, que eu acredito, que tem feito muito sentido para mim, né? Dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, que a psicoterapia psicanalítica é, sobretudo, um ambiente de acolhimento, né, um lugar onde a sua dor é acolhida, é um ambiente de esperança, porque sem esperança a gente não se move. É um ambiente de amor, porque nesse vínculo que se estabelece entre você e o seu terapeuta, tem que haver o amor, né, entre o analista e o analisando, esse amor no sentido de vínculo, de transformação, de um novo modelo que se propõe, né? E, com
concluo aqui fazendo uso da teologia, que também vem da minha formação e que eu amo, com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? Ele diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Ele diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então, é isso. A clínica psicoterapêutica é um ambiente de amor. Fechou com chave de ouro. Exatamente. Esses 3 elementos são fundamentais para a análise. Fé, esperança e amor. Para que uma análise possa acontecer, isso é essencial. E só quero deixar um tchau para o pessoal que está ali no Instagram, que nós já estamos encerrando, né? E a gente finaliza aqui no YouTube daqui a pouquinho. Pessoal, muito obrigada pelo prazer de estar aqui com a gente, né? Com certeza nós estaremos novamente aqui em um outro dia, com um novo tema, ou até mesmo expandindo, porque esse tema ele tem tantas nuances, né? Que a gente não ia conseguir abordar tudo de uma vez só. Então, para vocês, um bom fim de semana, um beijo, nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Vai cair ali. Aí, nós já vamos... Deixa eu só compartilhar aqui o vídeo. Depois eu... Opa. Bom, agora, só para a gente finalizar aqui também no Instagram, quando você trouxe essa ideia da psicoterapia, acho que essa mensagem realmente fecha o assunto que nós trouxemos hoje, que, Dani, foi um prazer, você viu? Foi uma coisa bem tranquila, né? Foi de sintonia, né? Na live, acho que isso está muito mútuo, tá todo mundo aqui escrevendo, dá parabéns, que sintonia, que bacana e tudo mais. Então, assim, também quero agradecer a todos que aqui puderam contribuir, que mandaram mensagens de carinho para nós. Depois a Dani também vai conseguir ter acesso a todas. Realmente é um assunto que a gente não conseguiria expandir numa vez só, já que a gente pode ir pela ideia da dificuldade do profissional que vai para a clínica, também fica um tema para a gente poder expandir um pouquinho mais adiante. Mas eu queria frisar uma mensagem que a Dani trouxe, que é essa questão, se uma psicoterapia não deu certo, não significa que é o processo. Então, eu posso buscar uma nova oportunidade, uma nova dupla, né? E nessa nova dupla possa ser possível essa realização, essa construção, essa transformação. Em vários momentos você trouxe uma palavra que eu acho que é muito prudente, que é o reconhecer, né? Olhar novamente, né? Então, assim, reconhecer é olhar novamente para aquele sujeito de uma forma humilde, de acolhimento, simples, né? Sem o julgamento, porque eu não sei, eu não estava lá, né? Eu não senti aquilo que o paciente está me descrevendo. Então, se ele fala que é dor, vamos acolher, né? Isso é muito importante. Para quem está aqui agora no YouTube, abaixo do vídeo eu deixei o contato da Dani. Ela tem um Instagram que também está movimentando, está muito bacana, os textos, contribuições. Logo teremos mais live. Lá no Instagram vocês encontram ela pelo Entre 8 e 80 oficial. Está abaixo também do vídeo, vocês podem encontrá-las. Esperamos vocês em um novo encontro, uma nova data também. Dani, fica aqui meu muito obrigada por esse encontro. Um bom fim de semana para vocês. E nós nos vemos no próximo sábado, que também teremos mais live aqui no canal às 18 horas. Bom fim de semana a todos. Beijo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.